Pessoal, nesse encontro, eu quero falar com você a respeito de todas as normas referente à manipulação de alimentos. Ou seja, eu trouxe aqui para vocês, foi um trabalho minucioso de pincelar, de encontrar toda a legislação aplicável à manipulação de alimentos, tudo aquilo que você que trabalha com alimentos precisa conhecer. É claro que nós não vamos ter tempo suficiente, também não é o objetivo do curso, esmiuçar o quê? Código de Defesa do Consumidor, mas lá você vai encontrar procedimentos, vai encontrar regras de condutas, de boa qualidade sanitária, enfim. O que mais, Rodrigo? Você vai encontrar a legislação mãe, ou seja, aquela que rege. Quem que é o regente? Aquela que conduz. Qual que é a legislação principal? A legislação principal é a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990. Por que, Rodrigo, federal? Olha, presta atenção. Toda a legislação que foi produzida no Congresso Nacional, ou seja, ela atinge a todos, aos estados e aos municípios. Isso não significa, pessoal, que os estados eles não podem legislar quando a legislação federal assim permitir. Isso não significa que não possa vir uma legislação municipal quando a legislação federal permitir. Eu já compreendi que a legislação federal ela estabelece o que? As regras gerais. Rodrigo, me dê um exemplo ainda melhor para que fique ainda mais claro. Imagine o seguinte, compete à União legislar sobre trânsito. Ou seja, a legislação de trânsito deve vir o quê? Do Congresso Nacional. Imagine o seguinte, imagine se os estados, se os municípios pudessem legislar a respeito de regras gerais. Imagine se o seu município pudesse legislar sobre o uso obrigatório do cinto de segurança, entre outras coisas de aspecto geral. Isso é uma loucura. Você não sabe se aquela cidade é ou não exigido o uso de cinto de segurança, se naquele estado pode ou não pode. Então, os aspectos gerais, a União ela é competente. Isso não significa que os municípios não possam fazer uma legislação específica, mas o que? Guardada as devidas proporções. O município pode sim legislar a respeito se naquele determinado local pode ou não pode parar, se vai a colocar ali naquele cruzamento um semáforo, ou seja, coisas específicas referente àquela peculiaridade, mas o município não pode legislar sob âmbito geral do trânsito. Isso também acontece na legislação que trata dos alimentos. E qual que é essa legislação federal? Inicialmente eu quero trazer para você as legislações que foram emitidas pelo Congresso Nacional em âmbito federal. A lei mais importante é a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990. E o que estabelece essa legislação? Ela estabelece um conjunto de ação capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de interferir nos problemas sanitários. Muito bem, essa é a legislação base, essa é a legislação mãe. Tem outras legislações? Sim, sim. Você vai encontrar aspectos que tratam da alimentação até mesmo no direito do consumidor. Por exemplo, tem lá um dispositivo que fala consumir produtos e serviços com boa qualidade sanitária. Ou seja, é um direito do consumidor o quê? Consumir produtos e serviços com boa qualidade. E se não for de uma qualidade, estiver estragado, você o quê? Está com problema. Agora eu vou trazer algumas resoluções. Nós temos a resolução 216 de 15 de setembro de 2004. O que ela traz, essa resolução? Essa resolução do nosso curso, pessoal, presta atenção, redobre a atenção agora. Ela dispõe sobre o regulamento
técnico de boas práticas para serviços de alimentação. É o curso de boas práticas, é isso aqui. Então eu estou te trazendo toda a legislação que aborda os aspectos do que? Dos alimentos. Em âmbito federal, a portaria 1428 de 26 de novembro de 1993. O que estabelece essa portaria? Ela determina que os estabelecimentos relacionados à área de alimentação adotem sob responsabilidade técnica suas próprias boas práticas de produção e ou prestação de serviço sob programas de qualidade e atendam a padrões de identidade e qualidade. É aquilo que se denomina de PICs, para produtos e serviços na área da alimentação. Rodrigo, tem outras portarias, outras legislações em âmbito federal? Sim, nós temos a portaria 326 de 30 de julho de 1997. O que estabelece essa portaria? Ela aprova o regulamento técnico sobre condições higiênicas sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos. Temos mais em âmbito federal. Nós temos a portaria 368 de 4 de setembro, também de 1997. O que ela estabelece, essa portaria? É um regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores ou industrializadores do quê? De alimentos. Também uma portaria em âmbito federal. E ainda, em âmbito federal, nós temos a resolução número 275, de 21 de outubro de 2002. O que ela dispõe? O que ela traz? Ela dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados a estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos e a lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores de alimentos. Lembra que o nosso curso, basicamente, você vai visualizar lá na frente, que são os procedimentos operacionais padronizados? Por que você é obrigado a cumprir, a observar os procedimentos operacionais padronizados? Lembra que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei? Por que você tem que obedecer esse procedimento? Porque existe essa resolução que te obriga a observar. Então você precisa conhecer e também observar os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. E aí está a resolução, e aí está o procedimento que você deve observar. Tem mais ainda? Sim, em âmbito federal tem uma portaria da qual eu gosto demais, porque eu visualizo que é a base. Qual que é ela? É a portaria 518 de 25 de março de 2004. O que ela dispõe? Ela estabelece os procedimentos e as responsabilidades relativas ao controle da qualidade da água para o consumo humano e os seus padrões de potabilidade, e também dá outras providências. Por que você gosta muito, Rodrigo? Visualize bem. Lembra que eu falei para você da Organização Mundial da Saúde? Uma das bases que a Organização Mundial da Saúde se preocupa em relação a alimentos é a qualidade, é a potabilidade da água. Por quê? Se entende que se a base, a água, que é a base para realizar uma série de alimentos, se a base está contaminada, você contamina o quê? Você contamina o remanescente. Então é muito importante que a água, por isso que quando a vigilância sanitária passa no seu estabelecimento, ele quer o quê? Ele quer o laudo. Laudo de quê, Rodrigo? Laudo de higienização da caixa d'água. Porque se a base está contaminada, o remanescente também se contamina. Vamos falar agora sobre a resolução número 23, de 15 de março de 2000. O que estabelece essa resolução?
Ela dispõe sobre o manual e o procedimento básico para o registro e a dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentação. Vale a pena você conhecer, vale a pena você fazer o download dessa resolução para você conhecer esses procedimentos básicos para o registro e também conhecer a dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentação. Basta você clicar aqui embaixo e fazer o download dessa resolução. Dando continuidade, eu quero falar com vocês a respeito da NR7. Ou seja, a NR7 é uma norma regulamentadora. E o que ela regulamenta? Ela traz um programa de controle médico e saúde ocupacional. Ora, o que é isso? Lembra da água? Se a água estiver contaminada, ela contamina os demais alimentos. Você vai visualizar, vai ter um tópico específico no POP, no procedimento operacional padronizado, que vai falar da saúde do quê? Do manipulador. Se a saúde do manipulador não estiver ok, se não estiver boa, o que acontece? Ele vai gerar uma contaminação alimentar. Então, o que estabelece a NR7? Ela estabelece a obrigatoriedade da elaboração, ela estabelece a obrigatoriedade de uma implementação por parte de todos os empregadores e também das instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. É o conhecido PCMSO. O que esse PCMSO tem por objetivo? Ele tem por objetivo estabelecer a promoção e a preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Vem cá, eu vou te ajudar. É necessário você o quê? Manter no seu quadro de funcionário colaboradores que estejam com a saúde ok, que esteja tudo em ordem, que ele não esteja ali com alguma doença exemplo, a gente sabe que é muito importante a higienização das mãos. Às vezes tem aquele colaborador que trabalha, às vezes até mesmo a mulher principalmente, com esmalte, às vezes até mesmo um homem que está ali com uma micose na mão. Então é muito importante diagnosticar se a saúde do seu colaborador está em ordem, para não gerar uma contaminação alimentar. Até o nosso próximo encontro.